corretoras existem diversas no Brasil e a maioria tem um estilo muito parecido. Cobra corretagem, tem os fundos de investimento e tal, e tem uma que veio com uma estratégia diferente. Existe no mercado financeiro, e daqui a pouco a nossa convidada vai explicar melhor como é que funciona, existe um sistema de comissionamento de fundos de investimento e de bancos de investimento para os assessores, os agentes autônomos de investimento, que são chamados rebates. Então, você não paga, se você for cliente de uma corretora com um agente autônomo, você não paga para entrar num fundo de investimento, mas o agente e a corretora vão receber uma espécie de comissão. Falando por cima, é isso. A Warren, corretora gaúcha, ela chegou ao mercado tendo como principal diferencial o fato de devolver isso, fazer o cashback. Antes do cashback virar moda, a Warren veio com a história do cashback dos rebates. Então, para explicar melhor esse ponto, que é o principal diferencial que eu vejo da Warren, e também como surgiu essa corretora, eu trago ao programa a CMO da Warren, responsável pelo marketing da Warren, Paola Bess. Muito boa tarde, obrigado pela atenção com a gente. Bom dia, Arthur, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso mercado. Obrigada pelo convite. Paola, eu quero que tu explique, antes de a gente chegar nesse diferencial dos rebates, e também vocês têm uma taxa fixa de custódia, de administração do patrimônio dos clientes, eu queria que tu conversasse com a gente, explicasse a história da Warren. Warren deve ter vindo de Warren Buffett, o nome, mas quando surgiu e como é que foi a constituição da corretora? Boa. Bom, a Warren nasceu para resolver dois problemas. A gente vê especificamente dois grandes problemas no mercado de investimentos do Brasil. O primeiro é que investir no Brasil é complicado, ou tende a ser complicado. A gente até agradece bastante, até fazendo um parênteses por esse espaço, por falar sobre investimentos aqui no programa, porque acho que é um tópico super importante aí para o brasileiro. Então, as pessoas tendem a achar que, se eu tiver aí uma disponibilidade financeira e eu puder investir, eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que entender muito, entender de cada um dos produtos que eu poderia investir, quais são as características de cada um, vou ter que investir muito tempo para poder investir os meus recursos de uma maneira assertiva. E o segundo problema é que o mercado é conflitado, né? Um mercado que, em geral, não existe transparência com o cliente. E aí, a Warren, entendendo esses dois problemas, criou uma solução que é o modelo Warren, que é efetivamente o nosso modelo de investimentos que ajuda a resolver essas duas questões. Esse modelo ele é baseado em 4 pilares, basicamente. O primeiro deles é o investir por objetivos. Investir por objetivos, basicamente, diz que a pessoa, basicamente, cada pessoa, na verdade, investe de um jeito ou tem uma necessidade diferente. Isso é muito natural, né? Pela particularidade de cada um. E não adianta a gente investir, a gente direcionar um produto, um CDB para Paola, outro CDB para Arthur, e achar que vai ser tudo igual especificamente, né? A gente precisa efetivamente entender quais são as necessidades da Paola, para que a Paola está investindo aquele dinheiro, ou por que o Arthur está investindo aquele dinheiro, né? Se é para um curto prazo, se é para uma viagem, se é para aposentadoria, se é para uma reserva de emergência. Quando que essa pessoa vai precisar efetivamente desse dinheiro? Então, precisa de uma liquidez imediata, é um dinheiro que eu até, por enquanto, eu posso deixar investido, mas se eu tiver alguma emergência, precisar sacar amanhã, ou não, é um dinheiro que eu posso ter um prazo maior de liquidez, posso demorar aí 15, 20 dias, e também o perfil do investidor, né, que é algo super importante. Então, tem pessoas que toleram um pouco mais de risco, não se importam tanto com perdas eventuais, e tem pessoas que já são um pouco mais sensíveis e um pouco mais conservadoras. Então, a gente procura entender especificamente qual é a realidade de cada uma dessas pessoas para ir recomendar os melhores produtos de investimento para a realidade de cada uma daquela pessoa, sem fazer com que a pessoa precise investir 1000 horas olhando vídeos ou estudando ou estando lá no YouTube, e que ela possa confiar que a gente vai estar aqui colocando sempre o cliente no centro. A gente fala muito disso, né? Então, o cliente é a nossa prioridade, a necessidade dele é a nossa prioridade. Então, a gente cria carteiras de investimento de acordo com os objetivos. Essas carteiras são ilimitadas. Então, eu posso ter aí um objetivo de reserva de emergência, que é um básico que a gente recomenda que todo mundo tenha, né? Que é basicamente aí pelo menos 6 meses do custo mensal da pessoa esteja investido em uma carteira de alta liquidez. A gente tem aí também, recomenda às vezes uma carteira de aposentadoria, que é uma carteira pensando bem no longo prazo, então um dinheiro que a pessoa vai precisar muitos anos para frente.
eventualmente uma carteira para médio prazo, então para uma viagem, para comprar um apartamento, para trocar um carro, e assim por diante. Então a pessoa pode customizar isso. Quem tem filhos, vou criar uma carteira para o meu filho, que ele vai usar só daqui, quando tiver 18 anos, ele vai acessar esse valor. Então a gente entende muito a realidade de cada um e não é. E aí a gente, com isso, consegue direcionar as melhores soluções, os melhores produtos. E a segunda coisa que a gente faz, que também um dos segundos pilares principais desse modelo, é o nosso modelo de taxa única, em que basicamente a gente trabalha com essas carteiras de investimento e a gente cobra um valor fixo pela gestão desse patrimônio. Então, basicamente, de acordo com o valor que a pessoa tem investido dentro da Warren, a gente cobra de 0,5% a 0,7% do patrimônio. Isso faz com que, de novo, não importe qual é o produto que a pessoa investiu, não importa o tipo de perfil que ela tem, nem nada, é simplesmente o patrimônio investido, a gente está ali auxiliando, fazendo a gestão desse patrimônio e a gente vai cobrar de acordo com isso. Hoje, o mercado brasileiro, e aí entrando um pouco no porquê que a Warren nasceu, esse modelo não existia no mercado brasileiro até a Warren surgir. Basicamente, hoje, grandes bancos e grandes corretoras trabalham no modelo de comissão, em que, basicamente, parece que o cliente não está pagando nada, mas esses grandes bancos e corretoras estão, na verdade, sendo remunerados por produto vendido. Então, o gerente, um corretor, ele vai lá e indica para o cliente um produto que ele efetivamente vai ter um rebate, que é o que tu mencionou no início, né? Ele vai ter uma comissão em cima, vou vender este fundo, esse fundo vai me pagar 2%, ou outro fundo que vai me pagar 4%, qual que tu acha que ele vai te indicar? O fundo que é melhor para o cliente ou o fundo que vai pagar o maior rebate? Então, isso acontece muito, é a prática mais... É hoje como o mercado brasileiro funciona efetivamente, e a gente veio para quebrar isso e para tornar toda essa relação muito mais transparente. Claro que a gente não trabalha de graça, a gente é remunerado sim, com essa taxa única, mas a gente não ganha nada especificamente em cima de produtos. Tem o terceiro, quarto pilar que a gente trabalha efetivamente a comissão zero, então a gente não ganha comissão em cima de nenhum produto, e o cashback de comissões. Então, a gente distribui sim produtos de terceiros dentro da nossa plataforma. Então, como o mercado funciona assim, às vezes a gente ganha comissão por causa de algum produto ou de algum fundo, por exemplo. E se a gente ganha essa comissão do distribuidor desse produto, a gente repassa isso para o cliente. Então, o cliente sabe lá, recebe um extrato dentro do nosso aplicativo, você recebeu o cashback deste fundo aqui que nos pagou. Então, a gente não fica com essa remuneração. E aí, de novo, a Warren efetivamente entendendo lá em 2016, que foi efetivamente quando a Warren foi fundada, entendeu que tinha muito essa oportunidade a ser explorada no mercado brasileiro, que as pessoas, não entendiam que isso acontecia. Eu mesma, pessoalmente, antes de começar a trabalhar na Warren, não sabia que o mercado funcionava assim. Então, a gente tinha muito uma oportunidade de explicar isso para as pessoas e de trabalhar isso, de trazer uma solução que fosse melhor para o cliente. É isso que a gente fala, de novo, muito aqui. E a Warren nasceu nos Estados Unidos, na verdade. Muita gente acha que a gente nasceu aqui em Porto Alegre, mas não. Os nossos sócios fundadores estavam nos Estados Unidos, tiveram a ideia lá, estavam trabalhando no mercado financeiro nos Estados Unidos na época, e a ideia nasceu para abrir a corretora lá, inicialmente. Mas olhando de novo para o mercado brasileiro, eles viram uma grande oportunidade de voltar para o Brasil e de explorar isso aqui. Então, decidiram retomar aí para suas origens e vir para o Brasil. E decidiram se estabelecer em Porto Alegre, que alguns deles eram daqui. A gente tem aí 5 sócios fundadores, né? O Tito, o André, a Kelly, o Marcelo e o Rodrigo Grundig. E decidiram se estabelecer em Porto Alegre pela origem e também pelo grande oferta de profissionais de tecnologia que hoje existe aqui no estado. Que já está limitado, né? Aproveitando aqui, se alguém quiser trabalhar, estamos aí com 200 vagas de desenvolvedor abertas no Rio Grande do Sul. Então foi mais ou menos isso. A nasceu, veio para cá e está no ar desde 2017. Ô, Paula, deixa eu tentar ilustrar uma questão aqui. Quando a gente investe num fundo de investimento, tem a taxa de administração. Para facilitar o cálculo, digamos que é 2% do fundo XPTO, certo? XPTO FIC-FIA, de fundo de ações. Aí, desses 2%, 1% é destinado à distribuição. É o que o fundo paga para a corretora. E aí dentro a corretora distribui para agente autônomo e para a corretora. Mas eu estou pagando 2%. Eu sei, está no contrato tal que eu estou pagando o 2%, e parte disso é a comissão. Esse cashback, ele volta para a minha conta, ele volta para
ele é incluído no rendimento que eu vejo no meu home broker, no meu aplicativo? Como é que é feito esse cashback? E aí eu já quero aproveitar uma outra pergunta. É, a taxa de administração, de gestão, é paga pelo investidor. Os contratos que vocês fazem é o mesmo que faz com as outras corretoras e aí tem o cashback, ou vocês chegam a fazer contratos em que não há o rebate e baixa a taxa de administração para vocês? Bom, respondendo primeiro a tua primeira pergunta, a gente, na verdade, essas taxas variam, né? Cada fundo tem Sim. lá a sua lâmina e os seus critérios, e tem, na verdade, várias taxas. Então, outro ponto que a gente faz para lidar com aquele primeiro ponto que eu falei que investir é complicado, que às vezes as pessoas olham, tem aí taxa de administração, taxa de performance, rebate, custo de custódia, várias taxas que acabam entrando, e às vezes a pessoa tem que entender tudo isso, então a gente tenta simplificar. Isso ao ter uma taxa única, e esse custo ele é rebatido no nosso aplicativo mesmo. Então a pessoa recebe lá, toda vez que a gente recebe isso, ele já vai automático para a pessoa, ela vai receber uma notificação no app, sendo você recebeu o cashback. E a Warren, hoje, além das carteiras administradas, que é o nosso produto principal, eu diria, a gente tem uma conta remunerada, que rende 100% CDI. Então, é uma conta para usar para pagamentos, para efetivamente ter aí um dinheiro cada vez mais acessível, e aí esse dinheiro entra na conta remunerada e a pessoa pode reinvestir esse dinheiro, pode, na verdade, ou pode entrar direto nas carteiras, vai para o critério de cada um. E na tua segunda pergunta, em relação a diminuir... Oi. A segunda pergunta é assim, a taxa de administração do fundo ela é fixa, certo? Tanto que você pega a lâmina mesmo no site da gestora e já tem a taxa de administração. Como vocês trabalham sem o comissionamento? Vocês chegam a fazer um contrato diferente ou sempre recebe e faz o cashback? Não. Se a pessoa compra, porque a Warren, na verdade, assim, a Warren é uma gestora e uma corretora. Então, isso acaba gerando um pouco de confusão às vezes. Então, o que significa ser uma gestora? A gente também faz gestão dos nossos fundos próprios. A gente tem fundos próprios dentro de casa, de vários perfis de fundos, desde fundos aí de mais propósito, como fundos mais voltados à performance. Então, tem vários aí dentro de casa. E esses fundos a gente tem comissão zero, e a gente distribui fundos de terceiros. Esses fundos de terceiros, a pessoa pode optar por trabalhar com esses fundos de terceiros. E se é o caso, ela vai sim pagar, se esse fundo tem alguma taxa adicional, a pessoa vai pagar naturalmente, porque aí não passa pela Warren, a Warren está só distribuindo efetivamente esses fundos. Mas o que acontece é que são duas coisas. O cliente pagando uma taxa para o fundo e o fundo pagando uma taxa de rebate para o distribuidor desse fundo. Então, o que a gente devolve para o cliente é a taxa que a gente recebe, que viria para nós, que a gente seria remunerado pelo gestor terceiro, de produtos de terceiro desse fundo, e a gente não tem por que ficar com esse dinheiro, porque a gente já está sendo remunerado efetivamente pelo cliente. Então, é mais ou menos assim que funciona. A taxa de performance também entra nisso? A taxa de performance é variável de acordo com cada um dos fundos, né? Sim. Então, mas tem rebate hoje... nela também ou só na de administração? Não, o rebate, de novo, o rebate, ele acontece diretamente da gestora terceira para a gente. Ele não tem nada a ver com a taxa de administração ou com a taxa de performance. É como efetivamente o mercado remunera, entendeu? Então, essa taxa volta para a gente, ela não é vinculada, na verdade, a taxa de administração, a taxa de performance. Eu entendi. Então, por isso que a gente fala, às vezes, que... Eu entendi que era algo meio orçamentário, assim, parte da taxa de administração, já no orçamento do fundo, da asset, já é destinado à distribuição. Daí vai pagar para os corretores. De novo, dentro dessa divisão entre a Warren, uma gestora e uma corretora. Sim. Os nossos fundos da nossa gestora, hoje não existe nenhuma taxa de administração do fundo da nossa gestora. Sim. E os fundos de terceiros, aí é critério do terceiro como que ele quer cobrar. E aí acaba, sim, sendo confuso às vezes, porque tem algumas taxas ali envolvidas. Só que isso está claro para o nosso cliente, a gente deixa isso muito claro dentro do nosso app. Se esse terceiro nos remunera, a gente devolve esse dinheiro para o cliente. Então, é isso que acontece. Eu vi também, eu já passei um pouco no aplicativo da Warren, eu vi que ele é dividido em duas abas, digamos assim. Tem essa aba que tu explicou mais, que tem as carteiras que você monta com vários fundos, com objetivos e tal, que é voltado a fundos.
e tem uma outra aba que é o Home Broker, que é para renda variável. Nessa taxa de 0,5%, 0,6%, 0,7%, entra o patrimônio da renda variável ou entra só a parte dos fundos? Essa taxa de gestão do patrimônio é sobre a carteira toda ou só a parte dos fundos que teriam rebate? Legal, ótima pergunta. A gente tem 3 abas que a gente fala dentro do nosso aplicativo, né? A primeira aba, a principal é a aba carteiras, que é essa aba que eu comentei. A gente tem a conta remunerada, que é a aba que rende aí 100% CDI, é mais para o dinheiro do dia a dia, e que costuma ser mais ou menos a porta de entrada do investidor. E a gente tem a aba trade, que é efetivamente onde a pessoa consegue comprar e vender ações na bolsa. Ele não é um home broker, tá? É importante falar, o home broker ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Ele é um sistema, de certa forma, mais prático e simplificado de compra e venda de ações. E essa aba, a aba trade, a gente não cobra nenhuma corretagem, que acontece muitas vezes em outras corretoras, então cada operação tu vai pagar um valor de corretagem, a gente cobra 0, e a gente não cobra nada pela gestão do patrimônio. Então, é uma aba, nem na conta remunerada, nem na aba trade. Elas são ambas abas totalmente free para o cliente. Se a pessoa só operar dentro da aba trade ou dentro da conta remunerada, ela não vai pagar absolutamente nada para o Warren. O que ela vai pagar para o Warren é dentro da aba carteiras, porque aí a gente tem um trabalho de gestão ativa de carteiras. Então, como eu expliquei lá no início, a pessoa vai lá, nos conta qual é o seu perfil, para que ela quer aqueles produtos, e a gente vai criar uma carteira inicial. E depois a gente rebalanceia essa carteira também de acordo com movimentos do mercado. A carteira ficou desequilibrada, ela não está mais atendendo exatamente aquela necessidade inicial do cliente, não está rendendo mais tanto. A gente tem aqui um time de gestão de carteiras que faz todo esse rebalanceamento, e é por isso que a gente efetivamente está cobrando. Mas, em relação à conta e a nossa aba trade, é uma oferta aí super competitiva que a gente tem, que efetivamente é totalmente free para o cliente. Existem corretoras como, por exemplo, o BTG, a XP, que trabalham com escritórios de agentes autônomos. E existem corretoras como a Clear, indo extremamente para o outro lado, que é totalmente do it yourself, self-service mesmo de investimentos, não tem nenhuma interação humana. A Warren, ela trabalha mais para qual perfil? A pessoa vai sozinha com os computadores ou existe alguém que entra em contato e, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo? Qual que é o perfil mais de atendimento da Warren? Legal. A gente costuma falar bastante que a Warren alia, apesar de sermos uma empresa de tecnologia, a gente tem muito humano por trás. Então, a gente alia o melhor da tecnologia com o melhor do ser humano. Hoje nós somos mais de 500 pessoas já dentro da empresa trabalhando para oferecer a melhor experiência para o cliente. E aí, a gente tem as duas soluções, tá? Isso depende também muito do perfil do cliente. Tem pessoas que preferem fazer tudo sozinha. Eu quero ali só conversar com o app e dar minhas necessidades no app, eu não quero falar com ninguém, acho um saco, não gosto de ficar conversando, só quero ali depositar meu dinheiro todos os meses, saber que ele está bem cuidado e ficar tranquilo. E tem outras pessoas que gostam muito de trocar, de conversar, ficam um pouco mais inseguras. Então, como é que a gente resolve isso? A gente tenta dar esse caminho muito prático e digital para quem prefere esse caminho, mas para quem prefere uma troca mais ativa, a gente tem sim atendimento, a gente tem o nosso chat 24 horas não, desculpa, que está aí em horário comercial, atendendo todos os nossos clientes, então qualquer dúvida, a gente tem um chat que atende em até 1 minuto, super rápido, nosso atendimento é super elogiado, então o cliente pode ficar super tranquilo que qualquer questão que ele tiver ali, ele vai ser atendido via chat. E para clientes com patrimônio um pouco maior, aí, a partir de R$300 mil investidos, a gente tem um atendimento exclusivo de um especialista de investimentos, que é alguém que são profissionais aí, que gerem aí uma carteira de clientes, que aí consegue dar um atendimento um pouco mais próximo, mais personalizado, um pouco mais proativo, eu diria assim, de olhar, tá olhando junto com o cliente, como é que estão os investimentos dele, quais são as necessidades, se precisa de alguma ajuda, e aí a gente também deixa bastante livre, porque mesmo um cliente que tem um maior valor investido, talvez ele prefira fazer tudo sozinho, mas a gente aí, pela nossa proposta de valor, pelo nosso negócio, a partir de um valor um pouco maior, a gente consegue também dar um atendimento um pouco mais personalizado. Mas, anyway, qualquer cliente, a partir de R$100 investido, ele pode falar com uma pessoa, não é um robô, a gente gosta de dizer isso, porque muitos desses chats, às vezes, são chatbots, né?
é um atendimento eletrônico, digamos assim, não, a gente, desde o início, é uma pessoa que vai estar ali te atendendo e conversando, independente do valor que tiver investido. Se tiver dúvida, é só chamar no nosso chat dentro do app mesmo. Ô, Paula, e tu soltou uma informação que eu achei muito interessante, eu anotei aqui para a gente fechar a entrevista. Tu falou que a Warren nasceu nos Estados Unidos, é uma novidade para mim. Eu sou das pessoas que achava que a Warren era uma corretora, tanto que eu comecei a entrevista dizendo que era uma corretora gaúcha, né? E sendo que começou nos Estados Unidos, está no Brasil e os sócios eram brasileiros, tem um trabalho com negociação de stocks, de ações, de REITs, de ativos nos Estados Unidos por brasileiros? A gente pode esperar, por exemplo, uma concorrente à Avenue? Sim, a gente está evoluindo nesse sentido. Até só um parênteses, tu falou no início que o nome da Warren era por causa do Warren Buffett, e uma leve correção não é, todo mundo acha que é. Não é? Não é. O Tito, que é o nosso CEO, trabalhava no mercado financeiro nos Estados Unidos, estava com a ideia de fazer a Warren, começou a evoluir nisso, e ele queria muito que o nome da empresa fosse, sim, o nome de uma pessoa. Tá. Que trouxesse essa humanização para a marca. Só que ele não estava conseguindo chegar numa conclusão de qual nome seria, queria um nome que fosse diferente, que chamasse atenção. E aí, um dia, ele estava andando lá no Financial District e ele parou numa esquina e ele viu que estava escrito Warren Street. E aí, ele achou que, basicamente, teve uma inspiração aí que poderia ser legal a gente trabalhar com esse nome. Depois foi feita pesquisa de mercado e tudo mais para a gente consolidar a marca. Então, foi por isso. Mas voltando para a tua pergunta, hoje a gente já consegue viabilizar o investimento no exterior. A gente tem hoje um escritório em Nova York também, que nos ajuda com isso. Estamos trabalhando cada vez mais em soluções para a gente conseguir facilitar o investimento no investidor via varejo, né? A gente faz isso via hoje os nossos escritórios, aqueles especialistas de investimento. Então, para investidores com um patrimônio maior, a gente consegue viabilizar isso, mas a gente está trabalhando para cada vez mais deixar também essa solução mais acessível para qualquer investidor. Maravilha, Paula. Obrigado pela atenção, obrigado pelas informações. Tenha uma boa tarde, bom trabalho, bom chimarrão. Obrigada, Arthur. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.